Meus pais venderam a casa deles e deram $605.000 ao meu irmão como presente de casamento. Depois agiram na minha casa como se fosse deles. Mas eu, a filha, os surpreendi. Ficaram em choque. Uma chamada da minha mãe significa sempre algo desagradável. Por isso, quando o telemóvel acendeu com o nome Mãe no meio do dia de trabalho, senti imediatamente um aperto no estômago. Rebeca, temos novidades. A voz da Sheila soava invulgarmente animada, até mesmo alegre. Vendemos a casa. Pus a caneta de lado e afastei-me do portátil. Fora da janela da minha pequena cabine no escritório de uma empresa de TI em Portland, chovia, como sempre acontece no outono. Venderam? Perguntei, tentando entender por que me avisavam sobre isso depois do fato consumado. Quando? Fechamos o negócio na semana passada. $650.000, Rebeca. Imagina só, pensávamos que conseguiríamos no máximo 500, e eis que tivemos esse sucesso. 650 mil, uma quantia que poderia mudar a vida deles, garantir uma velhice tranquila, comprar uma nova casa e deixar uma reserva para despesas imprevistas. Isso é ótimo, mãe, eu disse com cautela. E o que vocês planeiam fazer com o dinheiro? Uma breve pausa. Então Sheila baixou a voz como se estivesse a compartilhar um segredo. Nós demos para o Kyle todo o dinheiro do casamento. Ele vai casar com a Tiffany Wellborn. Sabia? Uma rapariga de uma família muito respeitável. Os pais dela já compraram um apartamento no centro de Portland. Imagina? Com vista para o rio. Não podíamos ficar de fora, entende? Fiquei em silêncio. Os meus ouvidos zumbiam. Rebeca, estás aí? Sim, respondi. Estou aqui. Por que estás a ficar calada? São ótimas notícias. O teu irmão vai casar. O meu irmão, Kyle, 26 anos, agente de seguros com um salário decente e zero senso de responsabilidade. Kyle, cujos pais pagaram a faculdade, compraram um carro quando ele completou 18 anos e nunca lembraram das dívidas. Kyle, que recebeu $650.000 de graça. E eu, uma profissional de marketing de 29 anos de uma empresa de TI de médio porte, que pagou dívidas estudantis durante 5 anos após terminar a universidade, ainda esperava o retorno dos 30 mil que emprestei aos meus pais. Mãe, eu disse o mais calmamente possível. E quanto aos 30 mil que eu lhe emprestei há 5 anos para o seu projeto, Sheila bufou. Rebeca, você é nossa filha. Que bobagem. Somos uma família. Bobagem. $30.000. Bobagem. E 650 para Kyle. Tudo bem. Quando você vai voltar para casa? Continuou minha mãe, sem esperar minha resposta. Seu pai e eu chegaremos hoje à noite, por alguns dias, enquanto procuramos algo para alugar. A casa já foi entregue aos novos proprietários e precisamos de um lugar para morar. Hoje? Senti a tensão subir pela minha espinha. Mãe, você poderia ter avisado com antecedência. Rebeca, não seja assim. Você tem um apartamento de 3 quartos, mora sozinha. É só por alguns dias. Uma semana, no máximo. Fechei os olhos e contei até 10. Tudo bem. A que horas vocês chegam? Por volta das 6. O pai está a conduzir. Até logo, querida. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Naquela noite, os meus pais chegaram exatamente às 6:30. Dennis, o meu pai, um homem baixo, com cabelos grisalhos ralos e o hábito de reclamar constantemente das costas, carregava malas pesadas. Sheila seguia atrás dele com 2 sacolas e imediatamente começou a examinar meu apartamento com um olhar crítico. Rebeca, você ainda não colocou cortinas decentes na sala? Disse ela em vez de cumprimentar-me. Essas persianas parecem tão frias. Olá, mãe, disse eu abraçando-a. Olá, pai. Denise acenou com a cabeça, colocou as malas no meio do corredor e foi imediatamente para a sala, onde se acomodou no sofá com o comando da televisão.
Onde vamos dormir? Perguntou Sheila, entrando no quarto de hóspedes. Aqui está bom, embora o colchão pareça um pouco duro. Tens um sobressalente? Os dias seguintes transformaram-se numa maratona de pequenos conflitos. Sheila mudou a mobília da sala de estar, porque assim fica melhor para o Feng Shui. Dennis ocupou o meu escritório, espalhou os seus papéis por todo o lado e ligou a televisão no volume máximo, enquanto eu tentava trabalhar numa apresentação para um cliente. A minha mãe criticava o meu frigorífico. Por que é que tens tão poucos legumes frescos? E o meu hábito de encomendar comida para casa. Tu és uma mulher adulta, Rebeca. Tens que saber cozinhar, disse ela na terceira noite, enquanto eu desembalava sushi. Eu mordi a língua, eu sabia cozinhar. Só não queria, depois de um dia de trabalho de 10 horas e da presença dos meus pais, que criavam um barulho constante ao meu redor. No quarto dia, lembrei-os cuidadosamente do empréstimo. Estávamos sentados ao jantar. Eu tinha feito macarrão, Sheila criticava assim a quantidade de sal, Dennis comia em silêncio, olhando para o telemóvel. Mãe, pai, comecei, pousando o garfo. Eu entendo que vocês estão num período de transição, mas já que venderam a casa e receberam tanto dinheiro, talvez pudessem me devolver os 30 mil? Não estou a insistir nos juros, apenas no valor principal. Sheila olhou para mim com surpresa. Rebeca, que bobagem é essa? Tu és nossa filha, somos uma família. Dinheiro entre parentes não é dívida. Mas, mãe, nós te demos tantas coisas, ela interrompeu. Criamos, alimentamos, vestimos. Você não calculou quanto gastamos com você, não é? Dennis finalmente desligou o telefone. Sheila, não comece, resmungou ele. Não comece o quê? Indignou-se a mãe. Ela fica aqui sentada a contar o dinheiro que nos deu, como se fôssemos estranhos para ela. Senti as bochechas a arder. Não estou a contar, mãe. Só estava a pensar. Estavas a pensar que te devemos algo, concluiu Sheila. Criança ingrata. Fiquei em silêncio. Não fazia sentido discutir. Naquela mesma noite, enquanto eu lavava a louça, Dennis se aproximou de mim na cozinha. Ele parecia desconfortável, com as mãos nos bolsos das calças jeans velhas. Entende, Rebeca, ele disse baixinho, para que Sheila não ouvisse da sala. Não ligue para a minha mãe. Ela está apenas nervosa com a mudança. Pai, eu entendo, mas... A tua mãe e eu conversamos, continuou ele, sem me olhar nos olhos. Vamos ficar aqui por algum tempo. Não por alguns dias, como a tua mãe disse. Um pouco mais. Virei-me para ele, com as mãos ainda cheias de espuma de sabão. O que significa por algum tempo? Bem, alugar agora é muito caro, Rebeca, e tu moras sozinha, tens um apartamento de 3 quartos. Não é difícil para ti dividir com os teus pais? Ele finalmente olhou para mim. Não havia culpa nos seus olhos, apenas a certeza de que eu não tinha o direito de recusar. Quando eu tinha 9 anos, Kyle partiu o vaso favorito da minha mãe, antigo, de porcelana chinesa verdadeira, que a minha avó lhe tinha oferecido. Ele estava a jogar futebol na sala, apesar de a minha mãe ter proibido 1000 vezes. A bola acertou diretamente na prateleira. O vaso caiu e partiu-se em dezenas de pedaços. Eu estava na porta quando Sheila saiu correndo ao ouvir o barulho. Kyle começou a chorar imediatamente. Ele tinha 6 anos e sabia usar as lágrimas como arma. A mãe o abraçou, acariciou sua cabeça e disse que não faz mal, filho, é só um objeto. O importante é que você não se machucou. Uma semana depois, acidentalmente encostei com a manga da blusa numa chávena na cozinha. Ela caiu e se partiu. Sheila me encarou e sussurrou. Você é sempre tão desastrada. Não pode ter mais cuidado? Tive que varrer os cacos sozinha e depois ouvir um sermão sobre responsabilidade. Foi então que percebi as regras do jogo. Kyle é o favorito. Kyle é o filho. Kyle é o futuro da família. E eu sou apenas a filha mais velha, de quem se espera que dê conta de tudo sozinha. Agora,
Sentada à minha secretária, no escritório que o meu pai transformou na sua sala de estar pessoal, lembrei-me daquele dia com o vaso. Talvez tenha sido aí que tudo começou. Talvez eu tenha simplesmente me acostumado a ser aquela que recebe menos, que é menos importante, que tem que aguentar e não reclamar. Rebeca, podes baixar um pouco o volume? A voz do meu pai ecoou do escritório. Estou a tentar ver as notícias. Eu digitava no teclado. Era o meu trabalho, o meu prazo, o meu apartamento. Mas o meu pai achava que era eu que o estava a incomodar. Passou uma semana desde que os meus pais anunciaram que ficariam por algum tempo. Eles instalaram-se muito confortavelmente. A Sheila mudou a minha cozinha, deitou fora metade dos temperos, porque não estavam velhos, e organizou tudo à sua maneira. Denis ocupou o escritório onde eu costumava trabalhar à noite nos meus projetos. Agora eu tinha que sentar assim à mesa de jantar com o meu portátil, enquanto a minha mãe andava à minha volta e comentava cada movimento meu. Naquele dia, eles convidaram os amigos para almoçar, sem aviso prévio. Voltei do trabalho às 7 da noite e encontrei na sala 3 idosos desconhecidos, sentados no meu sofá a beber o meu chá e a discutir política em voz alta. Ah, Rebeca! Sheila saiu da cozinha com um prato de biscoitos. Apresento-te a Marta e o Roger, nossos velhos amigos de Beaverton. E esta é a Joyce, vizinha da nossa antiga casa. Olá! Disse eu, tentando sorrir. Desculpem, eu simplesmente não sabia que teríamos visitas hoje. Oh, Rebeca, não seja assim. Sheila acenou com a mão. São apenas amigos. Não vivemos na rua, temos o direito de convidar alguém. Fui para o meu quarto, fechei a porta e sentei-me na cama. O sangue pulsava nos meus ouvidos. Eles convidam convidados para o meu apartamento, sem a minha permissão. Na manhã seguinte, Sheila entrou no meu quarto enquanto eu me vestia para o trabalho. Ela abriu o armário e começou a mexer nas minhas roupas. Rebeca, ainda usas esse vestido cinzento? Ela fez uma careta. Não fica bem em ti. Faz-te parecer mais velha. Mãe, este é o meu armário, disse eu, tentando manter a calma. Por favor, não mexa nas minhas coisas. Sou tua mãe, respondeu Sheila sem se virar. Tenho o direito de me preocupar com a tua aparência. A propósito, quando foi a última vez que foste ao cabeleireiro? O teu cabelo precisa de um corte. Respirei fundo e saí do quarto sem responder. Se eu começasse a discutir, isso acabaria em uma briga. E eu não tenho energia para brigas de manhã antes do trabalho. À noite, quando meus pais estavam sentados na sala assistindo televisão, reuni coragem e decidi conversar. De forma tranquila, calma, sem acusações. Mãe, pai, comecei sentando-me à frente deles. Preciso de falar com vocês. Sheila olhou para mim com irritação, como se eu a tivesse tirado de algo muito importante. O que aconteceu? Eu entendo que vocês precisam de um lugar para morar agora, mas já estão aqui há uma semana. Disseram que iriam procurar um lugar para alugar. Talvez devessem acelerar esse processo? Denis não tirou os olhos do ecrã. Rebeca, já viu quanto custa um aluguer hoje em dia? Um apartamento de 2 quartos numa zona decente custa 2.000 por mês. Não temos como pagar isso. Mas vocês venderam a casa por 650 mil, lembrei. Vocês poderiam ter guardado parte do dinheiro para a moradia. Sheila mordeu o lábio, depois disse bruscamente. Ah, depois de tudo o que fizemos por ti, não podes nos dar abrigo pelo menos por um mês? Nós criamos-te, alimentamos-te, vestimos-te, cresceste na nossa casa, e agora não queres ajudar os teus pais? Senti algo pesado apertar meu peito. Mãe, não me importo de ajudar, mas também preciso de viver, trabalhar, ter o meu espaço pessoal. Espaço pessoal, repetiu Sheila com desdém. Tu moras sozinha num apartamento de 3 quartos. Tens espaço suficiente para todos. A conversa não deu em nada. Fui para o meu quarto e fechei a porta. Naquela mesma noite liguei para o Kyle. Ele atendeu após o 5º toque. Olá, Beco, disse ele indiferentemente. O que aconteceu? Kyle,
Os meus pais estão a viver comigo há uma semana. Eles não estão à procura de um lugar para morar. Eles se instalaram aqui como se fosse o apartamento deles. Preciso que converses com eles. Ele suspirou. Becca, os teus pais são adultos. Deixa-os decidir onde querem morar. Eles decidiram morar comigo, insisti. E isso não me convém, Kyle. Tu és filho deles. Eles ouvem-te, por favor, fala com eles. Estou muito ocupado agora, disse Kyle. Vamos casar daqui a um mês. A Tiffany quer que tudo seja perfeito. A propósito, os pais não podem vir para cá. A Tiff não quer vê-los. Estamos a fazer uma grande reforma antes do casamento e ela está nervosa. Entendes? Eu entendia. O Kyle não queria assumir a responsabilidade, como sempre. Ah, tudo bem, eu disse baixinho. Entendi. Não fique chateada, Becco. É só por um tempo. Os meus pais vão encontrar algo para eles em breve. Ele desligou primeiro. No dia seguinte, quando os meus pais saíram para passear, decidi trabalhar no escritório. Dennis deixou os seus papéis espalhados pela mesa. Contas, extratos, alguns documentos antigos. Eu só queria juntá-los para liberar espaço para o meu portátil, mas entre os papéis notei uma pasta com a inscrição Venda da Casa. Hesitei por um segundo. Eram documentos pessoais deles. Mas eles vivem no meu apartamento, atrapalham o meu trabalho e se recusam a pagar uma dívida de $30.000. Talvez eu tenha o direito de saber a verdade? Abri a pasta. Dentro havia um contrato de compra e venda. Passei os olhos pelo texto, procurando o valor. E então vi. $750.000. Não 650. 750. Eles mentiram ou esconderam parte do dinheiro. 100.000 desapareceram. Sentei-me segurando o documento nas mãos, tentando entender o que isso significava. Por que eles disseram outro valor? Para onde foi esse dinheiro? Por que eles estão a esconder isso de mim? E talvez de Kyle também? Naquele momento, o meu telefone do trabalho tocou. Um número desconhecido. Normalmente eu não atendo essas chamadas, mas naquele momento estava tão perturbada com a descoberta que, mecanicamente, apertei para atender. Alô? Bom dia! Uma voz feminina, um pouco rouca, cansada. Posso falar com Dennis Tarleton? Eu congelei. Quem é? É Valerie Crawford. Dennis sabe do que se trata. Por favor, diga-lhe que liguei. É muito importante. Coloquei o telefone sobre a mesa e fiquei a olhar para o ecrã durante muito tempo, como se ali pudesse aparecer a resposta à pergunta que me rodopiava na cabeça. Quem é Valerie Crawford e por que está à procura do meu pai? Os meus pais deviam regressar do passeio dentro de 1 hora. Eu estava sentada no escritório, com uma pasta aberta com o contrato de compra e venda da casa à minha frente. $750.000. Não 650, como os meus pais diziam. 100.000 tinham desaparecido para algum lugar e ninguém ia me contar nada sobre isso. Fechei a pasta, mas não aguardei. Se os meus pais moram no meu apartamento e se recusam a devolver o meu dinheiro, tenho direito a respostas. Quando a porta se fechou, eu já estava na sala com a pasta nas mãos. Sheila entrou primeiro, tirando o casaco. Rebecca, o ar lá fora está tão fresco. Precisa sair mais vezes em vez de ficar em casa com o portátil. Dennis entrou atrás dela, carregando com dificuldade um saco de compras. Precisamos conversar, eu disse. A minha mãe fez uma careta. De novo? Rebecca, estás a ficar insuportável. Talvez, respondi, mas este é o meu apartamento e tenho o direito de saber a verdade. Coloquei a pasta sobre a mesa de centro. Dennis levantou os olhos, viu o contrato e ficou paralisado. O que é isso? Murmurou ele. Alison, o contrato de venda da sua casa, por $750.000. O silêncio caiu pesado. Sheila desviou o olhar dos papéis para mim, depois para o marido. Você mexeu nos nossos documentos? A voz dela ficou aguda. Como ousa? Como ouso? Senti a tensão interior explodir.
Vocês moram no meu apartamento, atrapalham o meu trabalho, se recusam a devolver $30.000 de dívida e ainda por cima mentem sobre o valor pelo qual venderam a casa. Então, sim, eu me atrevo. Dennis pegou o contrato como se estivesse verificando os números. Claro, estava escrito exatamente isso. 750 mil. Nós... Ele começou, mas eu levantei a mão. Não se apresse. Isso ainda não é tudo. Peguei o telefone e abri a última chamada. Nanopin, uma mulher ligou para você hoje, para o meu telefone do trabalho, Valerie Crawford. Disse que estava à procura de Dennis Tarleton, que era muito importante. Quem é ela? O meu pai empalideceu tão rapidamente como se tivesse levado um soco. Ele pousou a pasta na mesa com as mãos a tremer. É uma velha conhecida, ele conseguiu dizer. Nada de grave. Uma velha conhecida que está à tua procura através do meu número do trabalho? Senti a raiva a subir. Quem é ela, pai? Sheila sentou-se no sofá, olhando para Dennis, como se o visse pela primeira vez. Dennis, responda à sua filha, ele suspirou, pressionando as mãos contra o rosto. Ela trabalhava comigo há 14 anos, na Pacific Logistics. Nós tivemos um romance. As palavras foram tão inesperadas que não compreendi imediatamente o seu significado. Um romance. O meu pai teve um romance com outra mulher, há 14 anos, quando eu tinha 15 anos e o Kyle tinha 12. Um romance, repetiu Sheila friamente. Claro, e eu não sabia disso. Tu não sabias de muitas coisas, retrucou Dennis. Assim como eu não sabia de muitas coisas sobre ti. Ela estreitou os olhos. O que queres dizer? Nada, ele acenou com a mão. Esquece. Não, eu disse com firmeza. Não vou esquecer. Quem é Valerie e o que ela quer de ti? O meu pai sentou-se à minha frente e agarrou a cabeça. Ela engravidou, naquela época, há 14 anos. Ela me contou. Eu fiquei com medo. Tínhamos dívidas, empréstimos, tu e Kyle, os estudos pela frente. Eu não via como poderia sustentar todos nós. Nós brigamos. Ela deixou o emprego. E eu simplesmente parei de responder às mensagens dela. Mudei de número, mudei de emprego. Achei que ela faria um aborto. Mas ela não fez, eu disse baixinho. Ele assentiu sem levantar a cabeça. Ela deu à luz um menino. Chamou-o de Brian. Descobri isso 5 anos depois, por acaso. Vi uma publicação dela nas redes sociais, mas não fiz nada, simplesmente bloqueei-a e esqueci. Sheila ficou imóvel. Apenas os dedos apertavam o braço do sofá com tanta força que os ossos ficaram brancos. Você fez um filho com outra mulher, sussurrou ela, e ficaste calado durante 14 anos. E tu és uma santa? Dennis explodiu de repente. Ah, achas que eu não sei sobre o vendedor de móveis? Sobre o treinador daquele clube de fitness onde tu ias para as aulas? Não te fazes de vítima. Senti como se o chão estivesse a desaparecer debaixo dos meus pés. Olhei para os meus pais, para a minha mãe, que de repente se calou, para o meu pai, que respirava com dificuldade, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Isso foi diferente, disse finalmente Sheila. Eu não tive filhos com eles. Eu não menti na tua cara durante anos. Não, tu apenas fingiste que a nossa família era perfeita, respondeu Dennis friamente, enquanto esfregavas os pés em mim pelas costas. Eu estava entre eles, sentindo algo dentro de mim se partir. Não por causa de uma única notícia, mas por causa de tudo junto, pela constatação de que tudo o que eu acreditava sobre a minha família era mentira. Os meus pais não se amavam, traíam-se, mentiam, acumulavam ressentimentos ao longo dos anos, e nenhum deles sequer tentava esconder isso de verdade. Eles apenas fingiam. Então, 100 mil, disse eu, tentando voltar ao assunto. Para onde foram as 100 mil da venda da casa? Dennis suspirou. Quando colocamos a casa à venda, Valerie descobriu. Provavelmente algum vizinho contou.
Ela escreveu-me para o meu endereço antigo. Disse que criou Brian sozinha, sem receber um centavo meu, que eu devia pelo menos alguma coisa. Eu fiquei com medo. Achei que ela iria à justiça ou contaria para você. Então, quando o dinheiro chegou, dei 650 para o Kyle, como prometi. E dos 100 restantes, dei 50 para a Valerie. 50 mil para uma mulher desconhecida, concluí. Considerando que você não me devolveu 30 mil durante 5 anos. Ele não respondeu. E agora ela quer mais, continuei. Não é verdade? Ele acenou com a cabeça. Ela escreve que 50 mil não são suficientes, que é uma quantia insignificante por 14 anos, que Brian tem direito a uma vida normal, educação, futuro. Ela exige mais 50. Diz que se não receber, irá a tribunal pedir pensão alimentícia por todos os anos passados. O telemóvel no meu bolso vibrou. Tirei-o mecanicamente. Um número desconhecido. SMS. O seu pai prometeu-me mais 50 mil. Não vou desistir até receber. Ele deve ao meu filho uma vida normal. V. Crawford. Mostrei o ecrã ao meu pai. Ele cobriu o rosto com as mãos. Na manhã seguinte, acordei com uma dor de cabeça. Não era uma dor física, daquelas que se tratam com um comprimido, mas a dor de perceber que a conversa de ontem era real. O meu pai tinha um filho com outra mulher. A minha mãe o traía. Ambos mentiram durante anos e os 50 mil da venda da casa foram para a mulher que eu só descobri ontem. Deitada na cama, olhando para o teto, pensava: como vou trabalhar hoje? Tenho um prazo a cumprir daqui a uma semana. O lançamento de uma campanha publicitária para um novo cliente, uma grande rede de restaurantes. A apresentação, o plano de mídia, as peças criativas, tudo tem que estar pronto até sexta-feira. E eu estou aqui deitada, sem conseguir organizar os pensamentos. Os meus pais agiram como se nada tivesse acontecido. Sheila preparava o pequeno almoço na cozinha. Dennis lia as notícias no tablet na sala de estar. Quando entrei, eles nem sequer olharam para mim. Bom dia, disse eu. A minha mãe acenou com a cabeça, sem se virar. Há ovos mexidos. Está na mesa. Sentei-me e peguei num garfo. Os músculos do meu rosto estavam tensos, como se eu tivesse apertado os maxilares a noite toda. Precisamos de conversar sobre a casa, comecei. Dennis finalmente desviou o olhar do ecrã. Rebecca, agora não. Estou com dor de cabeça. Eu também, respondi. Mas isso não muda o facto de que vocês precisam encontrar um lugar para morar. Sheila colocou a frigideira na pia com um barulho tão alto que me fez estremecer. Estamos procurando, disse ela bruscamente, mas tudo é caro. Você vê como está o mercado. Vejo que vocês têm 50 mil, lembrei. Isso dá para pagar um ano de aluguel se procurarem nos subúrbios. 50 mil não é tanto quanto você pensa, resmungou meu pai. Não discuti, simplesmente terminei de comer os ovos, lavei o prato e fui me vestir. Eu precisava ir trabalhar. Precisava pelo menos tentar me concentrar em algo além do drama familiar. À noite voltei para casa com os arquivos do cliente no pendrive e o plano de trabalhar até tarde da noite. O prazo estava a aproximar-se e eu não tinha feito quase nada em 3 dias. A minha cabeça estava ocupada com os meus pais. Valerie, aqueles malditos 100 mil. Sentei-me à mesa de jantar com o meu portátil, os auscultadores e uma chávena de café. Abri o ficheiro com as ideias criativas. Comecei a editar o texto. 10 minutos depois, ouvi um grito vindo da sala de estar. Tu sempre foste assim. Sempre. Sheila gritava tão alto que os auscultadores não ajudavam. E tu sempre foste insatisfeita. Dennis gritou em resposta. Nada te agrada. Tirei os auscultadores. Era impossível concentrar-me. Eles estavam a discutir pela 3ª noite consecutiva e cada vez ficava pior. Sheila saiu a correr da sala de estar e bateu à porta do quarto. Dennis passou por mim, dirigiu-se ao meu escritório, sentou-se na cadeira e ligou a televisão, no volume máximo. Notícias. O locutor falava sobre política, economia, tempo.
e tudo isso soava tão alto que parecia que ele estava a gritar diretamente no meu ouvido. Levantei-me e fui até a porta do escritório. Pai, pode baixar o volume? Preciso trabalhar. Ele nem se virou. Eu também moro aqui, tenho o direito de ver televisão, mas eu preciso de me concentrar, insisti. Tenho um prazo a cumprir daqui a uma semana. Rebeca, estamos aqui temporariamente, disse ele, finalmente olhando para mim. Aguenta um pouco, não é para sempre. Fiquei parada na porta, sentindo algo apertar dentro de mim. Este é o meu apartamento, o meu escritório, a minha mesa, o meu tempo. Mas o meu pai olha para mim como se eu estivesse a pedir algo impossível. Voltei para a mesa de jantar, fechei o portátil e fui para o meu quarto. Não conseguiria concentrar-me de qualquer maneira. No dia seguinte, no escritório, tentei recuperar o tempo perdido. Tive uma reunião online com a equipa, a designer Marta, o redator James e a gestora de projetos Liz. Discutimos as alterações finais, as criações que deveriam ser apresentadas ao cliente até ao final da semana. Rebeca, concordas com a versão do slogan que o James propôs? Perguntou Liz. Abri a boca para responder quando o telefone na mesa tocou. Número comercial. Um nome desconhecido no ecrã. Desliguei a chamada e voltei à reunião. Sim, acho que a versão do James funciona bem. Podemos... O telefone tocou novamente, o mesmo número. Desculpem-me, um momento, disse aos colegas e atendi o telefone. Alô? É Valerie Crawford. A voz feminina era fria, decidida. Estou à procura de Dennis Tarleton. Diga-lhe que, se não receber o dinheiro até o final da semana, irei falar com o seu empregador. Ele ainda trabalha na Wellfast Group, certo? Fiquei paralisada. Esse é o meu número do trabalho. Não pode... Posso sim, interrompeu Valerie. O seu pai ignora as minhas chamadas. Ele bloqueia as minhas mensagens. Mas ele não pode ignorar o seu chefe. Diga isso a ele. Ela desligou. Fiquei sentada, segurando o telefone, sentindo o rosto arder. Rebeca? A voz de Liz veio do laptop. Está tudo bem? Olhei para o ecrã. Os três olhavam para mim com curiosidade. Sim, desculpem. Pessoal, alguém está à tua procura insistentemente, observou Marta com um leve sorriso. Está tudo bem? Sim, está tudo bem, menti. Vamos continuar. Mas já não conseguia concentrar-me. Sentia que a reputação profissional que construí ao longo dos anos estava a desmoronar-se por causa dos problemas dos meus pais, que eles trouxeram para a minha vida. Naquela noite, quando os meus pais finalmente adormeceram, Sheila no quarto de hóspedes, Dennis no sofá da sala após mais uma discussão, eu não conseguia dormir. Deitada na cama, repassava na cabeça tudo o que tinha descoberto nos últimos dias. 750 mil, 50 para Valerie. 100 desapareceram, 30 meus que não me devolveram, um rapaz de 14 anos que ninguém conhecia. Levantei-me e fui até ao escritório. O meu pai tinha deixado as suas coisas espalhadas por lá. Papéis, extratos, documentos antigos. Comecei a vasculhá-los, procurando algo que me ajudasse a entender por que eles não estavam à procura de um lugar para morar, tendo 50 mil, e então encontrei uma pasta com extratos bancários antigos, de 5 anos atrás. Abri-a por curiosidade. Talvez houvesse informações sobre o meu empréstimo, sobre como eles gastaram aqueles 30 mil. Folheei as páginas. Março, abril, maio e então junho. A data 3 meses depois de eu ter transferido o dinheiro para eles. Recebimento, 80 mil dólares. Nota: lucro do projeto de investimento Greendale Development. Li 3 vezes, sem acreditar nos meus olhos, 80 mil. 3 meses depois do meu empréstimo. Rapidamente encontrei o extrato de março, o mês em que lhes dei o dinheiro. E lá, entre as despesas, vi transferência para a conta da Greendale Development, 30 mil dólares. Eles não gastaram o meu dinheiro na reparação do telhado, como disseram. Investiram num projeto de investimento qualquer. O projeto foi um sucesso.
Eles obtiveram $80.000 de lucro líquido. Podiam ter me devolvido 30 mil e ficado com 50 mil, mas ficaram com tudo. E nunca me disseram nada. Eu estava sentada no chão do escritório, segurando os extratos nas mãos e senti algo se quebrar definitivamente dentro de mim. Não era raiva, não era mágoa, era apenas uma percepção fria e clara. Eles sempre se importaram comigo. Para eles, eu não sou uma filha, eu sou um recurso. Uma fonte de dinheiro que podem usar sem dar nada em troca. É por isso que eles não procuram um lugar para morar. Para quê, se podem morar comigo de graça, atrapalhar o meu trabalho, gastar o meu tempo e os meus nervos? Eles nunca planejaram ir embora. Eles iam ficar aqui até que eu desmoronasse ou me conformasse. Guardei os extratos, voltei para o meu quarto e não dormi até de manhã. De manhã, eles estavam sentados à mesa, a tomar o pequeno almoço. Sheila passava manteiga na torrada. Dennis bebia café, lendo algo no telemóvel. Uma imagem normal, como se não tivesse havido discussão ontem, como se tudo estivesse normal. Levantei-me ao lado da mesa, sem me sentar. Vocês têm uma semana, disse friamente com clareza. Encontrem um lugar para morar. Não vou mais viver assim. Sheila levantou a cabeça, surpresa. Ah, o quê? Uma semana, repeti. 7 dias, procurem um apartamento, uma casa, um quarto, qualquer coisa. Mas daqui a uma semana tem de sair. Dennis pousou o telemóvel. Rebeca, estás a exagerar. Somos seus pais. Vocês são meus pais, que há 5 anos pegaram 30 mil de mim, investiram em um projeto, obtiveram 80 de lucro e não me devolveram um centavo, disse eu. Encontrei os extratos, sei de tudo. Silêncio. Sheila olhou para Dennis. Ele olhou para a de mesa. Íamos devolver, murmurou ele. Quando? Perguntei. Daqui a 5 anos? 10? Nunca. Ele não respondeu. Uma semana, repeti pela última vez e saí do apartamento, fechando a porta tão silenciosamente que nem sequer ouvi o clique da fechadura. Durante todo o dia no trabalho, senti que a atmosfera no apartamento já tinha mudado. Os meus pais ficaram lá, mas agora havia uma verdade entre nós, e ela era fria como gelo. O convite de casamento estava na minha mesa há 1 mês. Letras douradas em papel creme, relevo, fonte elegante. Kyle Tarleton e Tiffany Velborn convidam-vos a partilhar com eles a alegria do casamento. Data, hora, endereço do clube suburbano Riverside Estate, fora da cidade. Eu olhava para o convite e pensava, será que quero ir? Passou quase uma semana desde que eu disse aos meus pais para se mudarem. Eles não se mudaram, não procuraram um lugar para morar. Simplesmente ficaram em silêncio, andando ao meu redor como fantasmas, fingindo que nada tinha acontecido. Sheila preparava o jantar. Dennis via a televisão. Eu trabalhava até a noite, evitando conversas. A atmosfera no apartamento era gelada, mas ninguém se atrevia a quebrá-la. O casamento era no sábado. Vesti um vestido azul escuro, usei o mínimo de maquilhagem e prendi o cabelo num coque baixo. Os meus pais partiram mais cedo. Precisavam de estar lá às 10 para ajudar nos últimos preparativos. Fui sozinha mais tarde para não ter de ficar 1 hora no carro com eles. O Riverside Estate era muito mais luxuoso do que eu imaginava. Uma colunata branca, escadas de mármore, um salão enorme com lustres de cristal. No gramado em frente ao edifício havia fileiras de cadeiras brancas para a cerimônia, decoradas com flores naturais. Os convidados chegavam um após o outro. Mulheres em vestidos brilhantes, homens em fatos, sorridentes, festivos. Contei-os mecanicamente, cerca de 200 pessoas, talvez mais. Os pais de Tiffany, ao que tudo indica, pagaram uma quantia considerável por este casamento, e os meus pais acrescentaram 650 mil por cima, para que Kyle pudesse ficar com os pés bem assentes na terra. Encontrei o meu lugar na 4ª fila. Dennis e Sheila estavam sentados na primeira, na mesa de honra, junto com os pais de Tiffany.
uma mulher elegante de 50 anos, com um vestido pérola, e um homem de cabelos grisalhos com um fato caro. Os meus pais pareciam um pouco deslocados. Sheila com um vestido bege antiquado, Dennis com um fato que comprou há 10 anos, mas sorriam, acenavam e recebiam os cumprimentos dos convidados. Ninguém sabia que eles moravam no apartamento da filha porque não queriam gastar dinheiro com aluguer. Ninguém sabia sobre Valerie Crawford e Brian, de 14 anos. Ninguém sabia sobre os $80.000 de lucro que eles ficaram para si, sem me devolverem um centavo. A cerimônia começou às 12 horas. Música, flores, Kyle de smoking parado ao lado do altar com um sorriso nervoso. Então apareceu Tiffany, num vestido branco com uma longa cauda com um buquê de peônias nas mãos. Ela estava realmente linda, feliz. Kyle olhava para ela como se não acreditasse na sua sorte. Eu estava sentada a observá-los, o irmão que sempre foi mais amado, o irmão que recebeu $650.000 sem motivo. O irmão que não sabia que os nossos pais mentiam, traíam e usavam as pessoas ao seu redor. Após a cerimônia, começou o banquete. As mesas estavam cobertas com toalhas brancas, cada uma com velas, flores e talheres de ouro. Sentei-me à mesa, num lugar afastado, longe do lugar de honra. À minha volta estavam os amigos da Tiffany, jovens, barulhentos, divertidos. Bebiam champanhe, riam, tiravam fotografias. Eu sorria quando era necessário, acenava com a cabeça, mas sentia-me estranha. Durante a pausa entre o primeiro e o segundo prato, o Kyle aproximou-se da minha mesa. Ele parecia um pouco cansado. Passou o dia todo a sorrir, a abraçar os convidados, a agradecer pelos presentes. Becca, disse ele baixinho, pode me dar um minuto? Acenei com a cabeça e segui-o até o terraço. Lá era mais silencioso, apenas a música ecoava ao longe. Você parece fria, ele começou. Mesmo para você. O que aconteceu? Olhei para ele, meu irmão mais novo, que sempre foi protegido, mimado, a quem tudo era perdoado. Ele não tem culpa de os nossos pais serem assim, mas ele também faz parte desse sistema. Sabes que os nossos pais venderam a casa não por 650 mil, mas por 750? Perguntei. Ele ficou paralisado. O quê? 750? Repeti. Eles deram-te 650. O resto foi dividido. 50 foram para uma mulher chamada Valerie Crawford. Ela tem um filho do meu pai. Ele tem 14 anos. O nome dele é Brian. Kyle ficou parado, de boca aberta, sem acreditar. O que você está a dizer? O meu pai teve um caso há 14 anos. Valerie engravidou. Ele assustou-se e desapareceu. Ela deu à luz o filho sozinha. Agora ele está em dívida com ela. Ela exige mais 50 mil. Liga-me para o trabalho, ameaça ir ao patrão dele. Ele cambaleou como se tivesse levado um soco. Eu não sabia. Eles não me contaram nada. Claro! E mais, continuei. Há 5 anos, emprestei $30.000 aos meus pais para consertar o telhado. Eles disseram que o telhado estava a pingar depois do furacão. Mas, na verdade, eles investiram esse dinheiro num projeto de investimento. 3 meses depois, o projeto deu certo. Eles tiveram um lucro de 80 mil. Podiam ter me devolvido 30 e ficado com 50, mas eles ficaram com tudo e nunca me contaram. Kyle olhou para mim como se eu estivesse a falar uma língua estrangeira. Isso é impossível. É verdade, disse eu friamente. Encontrei os extratos bancários, vi os números e mais. Os meus pais estão a viver no meu apartamento há quase um mês. Atrapalham-me o trabalho, arranjam discussões, não procuram alojamento, porque para que se podem viver comigo de graça? A minha mãe traiu o meu pai várias vezes. O meu pai teve um filho com outra mulher. Eles odiaram-se durante anos, mas ficaram juntos por nossa causa. E durante todo esse tempo, eles usaram-me como um recurso gratuito. É claro que vou ficar extremamente cansada e zangada mesmo aqui.
Ele sentou-se no banco e colocou a cabeça nas mãos. Eu não sabia, Becca. Juro que não sabia de nada disso. Eles nunca me contaram. Eu pensava que eles eram apenas pobres. Pensava que 650 era tudo o que eles tinham. Agora sabes, disse eu. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois levantou a cabeça. O que vais fazer? Expulsá-los, respondi simplesmente. Dei-lhes uma semana. A semana passou, eles não se foram embora. Mas depois do casamento vou trocar as fechaduras. Caio suspirou. Isso é difícil. Eles são nossos pais. Eles são nossos pais que mentem, traem e nos usam, lembrei. Nesse momento, Tiffany saiu para o terraço. Ela estava radiante em seu vestido de noiva, mas seu rosto estava preocupado. Kyle, está tudo bem? Ela olhou para mim, depois para ele. O que aconteceu? Kyle não respondeu. Tiffany se aproximou. Eu ouvi parte da conversa, disse ela baixinho. Desculpa, não queria ouvir, mas os teus pais realmente nos deram 650 mil e moram no apartamento da tua irmã? Kyle acenou com a cabeça. Tiffany franziu a testa. Isso não é normal. Se eles tinham dinheiro, por que não alugaram a sua própria casa? Porque é mais conveniente para eles morarem de graça na casa da Rebecca, respondeu Kyle baixinho. Tiffany ficou em silêncio por um momento, depois disse: Kyle, não gastamos todo o dinheiro no casamento. Temos cerca de 50 mil sobrando. Parte dos teus pais, parte dos meus. Planejávamos guardá-los para uma viagem e para as primeiras despesas após o casamento. Mas talvez possamos ajudá-los a encontrar um lugar para morar? Não de graça, mas como uma ajuda única. Pagaremos o primeiro mês de aluguel e o depósito, mas depois disso, nada mais. Que eles morem por conta própria. Kyle olhou para mim. Becca, o que achas disso? Eu sorri amargamente. Acho que vocês estão a ser muito bons com eles, mas se isso os ajudar a sair do meu apartamento, eu sou a favor. Kyle suspirou, depois acenou com a cabeça. Tudo bem, dê-me tempo para pensar. Vou falar com eles depois do casamento. Mas se tudo isso for verdade, e eu acredito em você, não posso simplesmente fechar os olhos para isso. Eles deveriam ter sido honestos com você, comigo, com todos. Tiffany pegou-lhe na mão. Vamos voltar. Os convidados estão à espera do bolo. Eles foram juntos. Fiquei na varanda por mais alguns minutos, olhando para o rio escuro atrás da cerca. A música tocava ao longe. Os convidados riam, comemoravam. E eu pensava que voltaria para casa. E meus pais também voltariam para lá, para o meu apartamento. E a atmosfera ficaria ainda mais fria do que antes. Quando finalmente entrei, Kyle estava a cortar o bolo de casamento com Tiffany. Os convidados aplaudiam, tiravam fotos, gritavam amargo. Dennis e Sheila estavam sentados à mesa de honra, sorrindo, levantando as taças. Ninguém sabia que, em poucas horas, eles voltariam para o meu apartamento e que o tempo deles ali estava a chegar ao fim. O domingo começou tranquilo. Depois do casamento barulhento, o silêncio no apartamento parecia estranho. Eu estava sentada à mesa do meu quarto, com o portátil, tentando terminar uma apresentação para um cliente. Na manhã seguinte, teria a reunião final antes do lançamento da campanha. Na sala, os meus pais agiam como se nada tivesse mudado. Sheila assistia a um talk show comentando a vida alheia. Dennis andava pelo apartamento com o telemóvel, parando de vez em quando perto da janela e olhando para o pátio como se tivesse medo de ver alguém. Por volta do meio-dia, a campainha tocou. A princípio pensei que fosse a vizinha, mas o meu coração apertou. Eu abro! Gritou Sheila. Ouvia caminhar pelo corredor, ouvir o clique da fechadura. Depois, uma pausa, uma voz fria e desconhecida. A senhora é Sheila Tarleton? Sim, quem é você? Meu nome é Valerie Crawford. Estou à procura do Dennis. Eu congelei. Os meus dedos pararam no teclado. Você não tem nada que estar aqui, respondeu Sheila friamente. Saia da nossa porta. O seu marido me deve dinheiro.
A voz de Valerie ficou mais agressiva. Tenho um filho dele. Ele prometeu dinheiro e desapareceu. Não vou embora sem falar com ele. Levantei-me e aproximei-me da porta do meu quarto. No corredor, ouvia-se Dennis a mexer na sala de estar. Imaginei-o a aproximar-se da porta, a espreitar pelo óculo e a vê-la, depois a recuar repentinamente. A porta do quarto rangeu. Ele esgueirou-se para lá e fechou-se, como se ali estivesse a salvação. Ele está a esconder-se? Valerie riu-se brevemente. Claro, ele está sempre a esconder-se. Vão-se embora, repetiu Sheila, ou chamo a polícia. Chame, disse Valerie. Vamos ouvir juntos o que eles dirão sobre um homem que há 14 anos não paga pela própria filha. As vozes ficaram mais altas. Alguns vizinhos já espreitavam pelas portas. Ouvi perguntas abafadas. Saí do meu quarto. Valerie estava na porta. Uma mulher de 40 anos, com olhos cansados, cabelo preso num rabo de cavalo desleixado. Ela vestia um casaco escuro simples e jeans, e tinha uma pasta com documentos nas mãos. Havia olheiras azuis sob os olhos. Ela não parecia uma amante fatal, mas sim uma pessoa que carregava um fardo sozinha há muito tempo. Você é Rebecca? Ela perguntou. Falei com você ao telefone. Sim, respondi. Este é o meu apartamento. Onde ele está? Ela levantou a voz. Dennis, saia, seu covarde. As portas de vários apartamentos se abriram um pouco mais. Alguém já está a ligar para a polícia, pensei. A polícia chegou em 10 minutos. 2 policiais em uniformes azul escuros subiram as escadas. Então, o que temos aqui? Perguntou um deles, o mais alto. Valerie deu um passo à frente. Meu nome é Valerie Crawford. Há 14 anos trabalhei com este homem. Ela apontou para o corredor. Ele é o pai do meu filho, Brian. Aqui. Ela abriu a pasta e tirou a certidão de nascimento. Aqui está o nome dele. Ele prometeu-me uma compensação financeira, deu-me metade e depois começou a esconder-se. O agente pegou o documento e deu uma olhada rápida. Você é Dennis Tarleton? A porta do meu quarto se abriu lentamente. O meu pai saiu, encurvado, mais velho do que ontem. Sou eu, disse ele com voz rouca. Você reconhece ser o pai da criança indicada neste documento? Dennis olhou para o papel, depois para Valerie. Sim, sussurrou ele. Reconheço. É um caso civil, disse o agente. Você precisa recorrer ao tribunal, pedir pensão alimentícia. Eu sei, disse Valerie. E vou fazer isso, mas eu queria que ele olhasse nos meus olhos. Pelo menos uma vez, ela olhou para mim. O seu pai é um covarde, disse ela baixinho. Ele está a esconder-se há 15 anos e você o encobre. A polícia pediu a Valerie para sair. Ela parou na soleira da porta. Ah, isso não é o fim, disse ela e saiu. Quando a porta se fechou, um silêncio sepulcral tomou conta do apartamento. Olhei para o meu pai. Ele estava parado no meio da sala com os ombros caídos. Sheila encostou-se à parede com os olhos vermelhos. A semana acabou, disse eu calmamente. Amanhã vou trocar as fechaduras. Peguem as vossas coisas agora. Sheila explodiu. Tu és nossa filha. Como podes fazer isso? Vocês podiam ter me devolvido 30 mil. Vocês tiveram 80 mil de lucro com o meu dinheiro. Vocês decidiram que eu não valia nada para vocês. Vocês podiam ter se comportado decentemente no meu apartamento. Vocês não se importavam. Vocês podiam não criar problemas com as vossas traições. Mas não quiseram. Agora vivam com essas decisões. Somos uma família, sussurrou Sheila entre lágrimas. Famílias não fazem isso, concordei. Mas vocês fizeram durante muitos anos. Dennis ficou em silêncio, olhando para o chão. Tudo bem, ele finalmente disse baixinho. Nós vamos embora. Hoje, eu especifiquei. Eles começaram a fazer as malas em silêncio. Colocaram as roupas nas malas, juntaram os documentos, as pequenas coisas. Eu fiquei parada no corredor, observando, e senti uma estranha mistura de alívio e vazio. Quando levaram a última mala, Sheila parou na porta. Vais arrepender-te disso, disse ela.
Quando morrermos, vais lembrar-te de ter expulsado os teus pais. Não estão na rua, respondi. Tem 50 mil e amanhã, talvez, mais 50 do Kyle. Ela cerrou os lábios e saiu. Dennis seguiu-a sem olhar para trás. A porta fechou-se. Naquela noite dormi pela primeira vez em muito tempo, não profundamente, mas sem a sensação constante de que alguém andava atrás da parede, batendo na porta. De manhã, às 9, o telefone tocou. Era o número do Kyle. Olá, disse ele. Eles passaram a noite num motel perto da estrada. A Tiffany e eu vamos dar-lhes 50 mil para a moradia. Vamos ajudá-los a encontrar um apartamento. Mas depois disso, nada mais. Vamos nos distanciar deles. O que eles fizeram não está certo. Olhei pela janela para o céu cinzento sobre Portland e pela primeira vez senti que eu e o meu irmão estávamos do mesmo lado. Passaram-se 2 meses. Durante esse tempo, o silêncio no meu apartamento deixou de parecer estranho e tornou-se normal. Ninguém ligava a televisão no volume máximo no meio do dia de trabalho, não batia com as portas, não convidava estranhos para o meu sofá. Sem vozes elevadas, sem cenas no corredor, só eu, o meu portátil, café e o ruído uniforme da cidade pela janela. O projeto pelo qual eu tentava trabalhar à noite com fones de ouvido e mãos trêmulas finalmente foi concluído. A campanha publicitária para a rede de restaurantes começou no prazo e os primeiros resultados superaram as expectativas. A minha chefe elogiou-me na reunião geral, disse que sem a minha persistência e atenção aos detalhes, nada teria dado certo. Acenei com a cabeça. Sorri, mas por dentro senti apenas um silencioso alívio. Pelo menos numa área da minha vida tudo estava a funcionar como deveria. Eu sabia pouco sobre os meus pais. Eles acabaram por alugar um pequeno apartamento de um quarto noutro bairro, com o dinheiro que Kyle e Tiffany lhes deram. Uma casa barata perto da autoestrada, paredes finas, um elevador velho que frequentemente fica preso. Mas era a casa deles, não minha. As paredes deles, as discussões deles, os problemas deles não eram minhas. Valerie não desapareceu. Ela nem planeava desaparecer. Para mim, toda a história se resumiu a algumas mensagens fragmentadas do Kyle e a um telefonema tenso, quando ele disse secamente: ela entrou com um processo para estabelecer a paternidade e a pensão alimentícia. Só soube do processo mais tarde, quando tudo já estava decidido. O teste de DNA confirmou o óbvio. Brian era filho do meu pai. Agora não era mais uma sombra do passado, mas uma linha num documento legal. O tribunal obrigou Dennis a pagar $400 por mês para sustentar o filho até ele atingir a maioridade. Não era uma quantia catastrófica, mas suficiente para lembrá-lo todos os meses de que não se pode fugir do passado. Valerie enviava-lhe SMS, ligava-lhe, exigia mais do que aqueles $400. Vi algumas mensagens por acaso, quando ele as reencaminhou para o Kyle, provavelmente para tentar despertar a sua compaixão. Deves-lhe uma vida normal, escrevia ela, e tinha razão. Sheila escolheu outra tática. No início, ela ligava-me quase todos os dias. Somos os teus pais, como podes abandonar-nos? A voz dela tremia, depois passava a um grito. Já temos tantos problemas, nem sequer perguntas como estamos? Nas primeiras vezes respondi de forma breve e contida. Depois parei. Na 10ª mensagem, do tipo, vais arrepender-te quando não estivermos mais aqui, simplesmente entrei nas configurações e bloqueei o número dela. Depois disso, ficou mais fácil respirar. Dennis escolheu a carta. Uma noite apareceu uma mensagem na minha caixa de correio do endereço antigo dele que eu já tinha quase esquecido. Assunto: devo-te uma explicação. A carta tinha muitas palavras. Ele escreveu que sempre teve medo da Sheila, que nunca soube ser honesto, que fugia dos conflitos e não das pessoas, que ama a mim e ao Kyle à sua maneira,
mas sempre escolheu o caminho mais fácil: mentir, calar-se, transferir a responsabilidade. Que se arrepende de tudo, de Brian, de Valerie, dos 30.000 que se transformaram em 80 e nunca mais voltaram para mim. Ele pediu para lhe dar uma chance de se corrigir, embora ele mesmo admitisse que não sabia como. Li essa carta tarde da noite, sentada na cozinha com uma chávena de café frio. Folheava as linhas, voltava atrás, tentava sentir alguma coisa, mas por dentro havia apenas um estranho e puro vazio, como depois de um furacão, quando todos os destroços já foram removidos, mas a terra ainda não teve tempo de crescer nova relva. Não respondi, não porque eu odiava, não, simplesmente não queria mais ser aquele lugar onde jogavam a culpa, a esperança e o medo, e depois desapareciam novamente. Eu e Kyle nos víamos raramente. A euforia do casamento dele com a Tiffany já tinha passado há muito tempo. Eles organizavam a vida, planeavam viagens, discutiam por ninharias e faziam as pazes. Às vezes ele escrevia um breve: "Como estás?" Ou "Hoje estivemos com os pais. Lá está difícil." Às vezes cruzávamos-nos por acaso no centro, ele com sacolas da loja, eu depois do trabalho. Uma vez, sentamo-nos num café na esquina, onde outrora celebramos a sua admissão na faculdade. "Desculpa por não ter acreditado em ti logo", disse ele, girando a chávena de café com leite nas mãos. "Sobre o dinheiro, sobre a Valerie, sobre tudo. Na altura pensei que estavas a exagerar, que simplesmente te era difícil lidar com eles. Mas afinal, tu estavas certa." Eu encolhi os ombros. "Nós dois crescemos nesse pântano", respondi. "Adi, tu escolheste acreditar na versão em que os pais são simplesmente pobres e infelizes. Eu escolhi olhar para os números nos extratos bancários. Ambas as versões eram sobre eles, não sobre nós." "E agora?", perguntou ele. "E depois decidimos nós mesmos o que fazer com as nossas vidas", disse eu. Essas palavras ficaram na minha cabeça. O que fazer com a minha vida? Ao voltar para casa naquela noite, andei muito pelo apartamento, do quarto para a cozinha, da cozinha para o escritório. Tocava as paredes, olhava para as prateleiras, para o sofá, para a mesa onde meu pai costumava sentar-se para preencher seus papéis. Este apartamento era o símbolo do meu sucesso. A prova de que eu tinha conseguido me tornar alguém sem o dinheiro de outras pessoas, que tinha conseguido sair das dívidas da faculdade e comprar algo meu. Mas agora cada canto dela estava impregnado de lembranças dos 2 meses em que os meus pais viveram aqui, como num hotel, transformando o meu espaço num campo de batalha para as suas mágoas de longa data. Cada vez mais eu me pegava pensando não em como tornar o lugar mais confortável, mas em como seria morar em um lugar onde nenhum objeto estivesse ligado a eles, onde não houvesse o sofá em que minha mãe chorava, gritando com Dennis, onde não há uma mesa onde ele lia as mensagens de Valerie, empalidecendo a cada palavra, onde o corredor nunca ouviu a frase "Tu és nossa filha, como podes fazer isso?" E algures no meio desses pensamentos, surgiu uma cidade que sempre me pareceu uma espécie de realidade paralela a Seattle, um pouco mais ao norte, um pouco mais cara, um pouco mais chuvosa que Portland. A cidade para onde algumas pessoas do nosso escritório se mudaram, aquelas que queriam mais, grandes clientes, mercado maior, salários mais altos. Certa vez, a minha chefe disse brincando: "Se algum dia quiseres experimentar algo diferente, o nosso escritório em Seattle vai te receber de braços abertos." Na época, interpretei isso como um elogio, agora como uma possível rota de fuga. A noite que decidiu tudo foi normal. Voltei do trabalho, pendurei o casaco, coloquei a chaleira ao lume, sentei-me à mesa e abri o portátil para responder a alguns e-mails. Um deles era um comunicado interno. Em Seattle, procuram-se gestores seniores para trabalhar com clientes. A transferência de outros escritórios é bem-vinda. Olhei para essas linhas e senti algo se mover dentro de mim.
Não de forma abrupta, mas lenta e inevitável, como uma placa tectônica, começar do zero. Numa cidade onde ninguém sabe como os meus pais gritavam no corredor, onde ninguém ouviu as histórias sobre Valerie e Brian, onde eu sou apenas Rebecca, uma gerente com um bom portfólio e não a filha de pessoas que se acostumaram a viver às custas dos outros. Abri o site da imobiliária e digitei mecanicamente: vender apartamento, Portland. Os números no ecrã eram abstratos: valor de mercado, comissão e impostos. Mas no final, o resultado era uma quantia suficiente para pagar o saldo do empréstimo estudantil, criar uma pequena reserva financeira e mudar-me. O aluguer em Seattle era mais caro, mas com a minha experiência e um possível aumento salarial, isso não parecia uma aventura, mas um passo lógico. Sentei-me em frente ao ecrã e percebi que, se clicasse em solicitar consulta, não haveria mais volta a dar. Este apartamento deixaria de ser aquilo a que me agarrava como prova da minha independência. Tornar-se-ia apenas um ativo que eu usaria para seguir em frente. Passou um ano. Durante esse tempo, as chuvas em Seattle tornaram-se tão habituais que o seu ritmo agora parecia parte do meu próprio pulso. Quando saí pela primeira vez da estação, com uma mala numa mão e uma caixa de cartão com uma planta de interior na outra, a cidade pareceu-me demasiado grande, demasiado barulhenta, demasiado estranha. Agora eu sabia os nomes das ruas, as rotas mais rápidas dos autocarros, a minha cafetaria favorita com canela no café e a livraria onde a vendedora sempre recomenda algo adequado. O novo trabalho acabou por não ser apenas um passo em frente, como gostam de escrever nos livros de motivação, mas um salto para outra dimensão. Uma grande empresa, orçamentos maiores, clientes com logótipos que eu antes só via em outdoors. Fui contratada imediatamente para o cargo de profissional de marketing, responsável por várias áreas-chave. No início, foi assustador. Nova equipa, novas regras, reuniões intermináveis, onde eu tinha medo de dizer algo errado. Mas a experiência adquirida no pequeno escritório de Portland, ao som de discussões familiares atrás da parede, revelou-se uma base sólida. Eu sabia como trabalhar no caos. Agora, pela primeira vez, tive a oportunidade de trabalhar em ordem. O apartamento em Seattle era menor do que o de Portland e mais caro para alugar, mas cada canto aqui pertencia apenas a mim. Sem malas de estranhos no corredor, sem vozes invadindo o escritório sem bater. Quando acendi a luz pela primeira vez na sala vazia e vi apenas as minhas caixas, senti um alívio estranho, quase físico, como se finalmente tivesse chegado à costa após uma longa travessia em águas frias. Não conheci o Roger num bar, numa festa, num aplicativo de namoro, mas da maneira menos romântica possível, por causa de um problema elétrico. No primeiro mês de aluguel, os fusíveis queimaram de repente, metade das tomadas parou de funcionar e a luz do corredor piscava como num filme de terror barato. A administradora do prédio disse: "Vou mandar um rapaz, ele é confiável, já está há 20 anos neste ramo." Roger Redfern apareceu na manhã de sábado, com calças de ganga de trabalho, camiseta cinza e ferramentas numa bolsa pesada. O cabelo um pouco grisalho nas têmporas, as mãos arranhadas pelos fios, os olhos calmos e atentos. Ele não fazia piadas obsessivas, não se prendia às palavras, não fingia conhecer a minha vida melhor do que eu, simplesmente desaparafusava os painéis, verificava as ligações, explicava onde os técnicos anteriores tinham feito erros. "Tem de reparar isto muitas vezes?" perguntei, mais para preencher o silêncio. "Mais vezes do que gostaria", sorriu ele. "As pessoas gostam de poupar no que não se vê." Na altura, essa frase soou como uma piada sobre a instalação elétrica. Só mais tarde percebi que ela se aplicava diretamente à minha vida passada. Começamos com conversas triviais sobre o tempo, engarrafamentos, equipas de reparação incompetentes.
Depois, ele voltou para trocar a placa e instalar uma tomada adicional no escritório. Certa vez, mencionei casualmente que gostava de filmes antigos e descobri que ele também assistia a filmes a preto e branco à noite, em vez de séries populares. Da vez seguinte, ele trouxe uma pendrive com uma gravação de um filme dos anos 50 e disse: "Se não gostar, é só apagar." Não nos abraçamos após o terceiro encontro. Não prometemos eternidade um ao outro. Não escrevíamos 100 mensagens por dia. Ele escrevia: "Como foi o seu dia?" uma vez a cada poucos dias. Eu respondia: "Não está mal. Hoje passei por uma reunião com 3 diretores e não desabei." Às vezes tomávamos café depois do trabalho dele, às vezes passeávamos pela orla, às vezes simplesmente sentávamos na minha sala, cada um com o seu livro, e de vez em quando comentávamos algo em voz alta. Pela primeira vez na vida, eu construía um relacionamento sem sentir que estava prestes a ser usada. Ele não perguntava quanto eu ganhava e quanto custava o meu aluguel. Não insinuava que uma mulher deve ser mais suave ou menos ambiciosa. Quando eu disse que não estava pronta, por exemplo, para discutir sobre morar juntos, ele simplesmente acenou com a cabeça. "Tudo bem, diga quando estiver pronta. Se não estiver, tudo bem também." Esse "tudo bem também" foi provavelmente as palavras mais importantes do ano. Eu e o Kyle não nos víamos com frequência. As nossas vidas divergiram geograficamente e emocionalmente. Ele era um jovem pai num prédio novo nos arredores de Portland. Eu era uma profissional de marketing em Seattle, com um eterno prazo na sexta-feira. Uma vez a cada 2 ou 3 meses, ele enviava fotos. Ora uma nova estante que ele mesmo montara, ora a Tiffany na cozinha coberta de farinha e risos, e uma vez um pequeno embrulho num cobertor rosa. "Conheça a Madeleine", escreveu ele, peso 3,2 kg, choro forte como o do pai. Fiquei a olhar para a foto por muito tempo. Um rostinho minúsculo, franzido pelo esforço, dedinhos minúsculos apertando a ponta do cobertor. Uma menina que nasceu já em outro mundo, sem a nossa antiga casa, sem ilusões de uma família perfeita, sem contos de fadas sobre "os pais estão sempre certos." O seu batizado aconteceu sem Dennis e Sheila. Tiffany definiu claramente os limites. "Não quero que as pessoas que trataram a tua irmã daquela maneira fiquem perto da nossa filha." Kyle não discutiu, apenas me escreveu mais tarde. Foi estranho sem eles, mas também mais fácil. Conversávamos ocasionalmente, sem tensão, 2 pessoas que cresceram no mesmo pântano, mas conseguiram sair dele a tempo, por caminhos diferentes. Ele às vezes reclamava do cansaço, eu reclamava dos clientes tóxicos. Nenhum de nós tentava mais justificar os nossos pais. Eu quase não ouvia falar da Valerie. O nome dela às vezes surgia nas conversas com Kyle, não como uma ameaça, mas como uma constatação de fato. O tribunal obrigou Dennis a pagar pensão alimentícia mensalmente. Ele pagava $400 pontualmente. Para ele era um fardo constante, para Brian, apenas uma linha nos planos financeiros da mãe. "Ela não o persegue mais", disse Kyle ao telefone certa vez. "Diz que conseguiu o que queria, reconhecimento e justiça básica." Concentrou-se no filho. Ele, aliás, tem talento para matemática. Estão a pensar na faculdade. Brian nunca se encontrou com Dennis e, segundo os mesmos conhecidos em comum, não demonstrou grande vontade de o fazer. O pai biológico era para ele mais um figurante, numa história alheia do que uma pessoa real. Numa lógica estranha e amarga, havia até algo de certo nisso. Um ano depois, sentada à janela do meu apartamento, em Seattle, com uma chávena de chá, eu podia enumerar todas as mudanças que ocorreram como pontos numa lista. Nova cidade, novo emprego, nova pessoa ao meu lado, outra distância do irmão, pais que viviam suas próprias vidas em algum lugar, em um complexo barato perto da rodovia. Mas a verdadeira mudança não estava na geografia. Pela primeira vez na vida, eu não me sentia um recurso de ninguém.
Ninguém me usava como apoio, sem perguntar se eu aguentava, o que bolso extra ou o depósito de lixo emocional de ninguém. Quando o telefone tocava, eram colegas, amigos ou Roger. Não era a minha mãe com reprovações, nem o meu pai com uma nova série de desculpas. E, no entanto, às vezes, entre a segunda e a terceira da manhã, quando a cidade silenciava sob a chuva, o passado me alcançava. Eu me lembrava do corredor do meu apartamento em Portland, os gritos de Valerie que ecoavam por todo o prédio, os rostos dos vizinhos que espreitavam por trás das portas entreabertas, o olhar vazio de Dennis, quando ele finalmente admitiu: sim, este é o meu filho. As lágrimas de Sheila misturadas com raiva, medo e incapacidade de assumir qualquer responsabilidade. Então eu me levantava, ia para a cozinha, servia água, abria a janela, respirava o ar frio e úmido e repetia para mim mesma: eu não estou mais lá. Eu fiz uma escolha e tenho o direito de viver com as consequências, sejam elas quais forem.